Fala pessoal, falando aqui agora sobre SMC. O SMC é o Smart Money Concept e ele vai ensinar sobre a manipulação dentro do mercado financeiro, que não é nada mais nada menos do que uma forma de manipular o emocional das pessoas que estão operando. Aqui a gente já viu alguns conceitos interessantes, como a criação de um fundo de liquidez, que deixa essa piscina de liquidez aqui, junto com uma zona líquida abaixo, que é uma zona institucional, que eu vou mostrar também, com a mitigação, com o sweep, uma varredura dessa liquidez nessa região, mitigação ao bloco de ordem e posterior desenvolvimento. Essa daqui é uma estrutura de continuidade, eu vou aprofundar isso mais em outro vídeo. E aqui é um exemplo de fundinhos nivelados, que também deixa aqui a piscina de liquidez. Quando rompe para esse lado, o varejo acha que o mercado vai descer ad eterno e, na verdade, ele vai. Muito varejo vende a favor desse rompimento. Isso gera liquidez suficiente para o institucional abocanhar todas essas ordens e conseguir então montar suas posições, que são muito grandes, para conseguir fazer com que o mercado suba. Outro conceito muito interessante, ainda nessa parte de filosofia, é também o conceito da manipulação quando já começou o efeito, tá? Então, digamos que o mercado a partir daqui começa a subir. É normal o mercado ter fortes movimentos contra para depois continuar a subida. O que seria essa movimentação? Seria a retirada dos mãos fracas. O que acontece? Aqui já tem muita gente comprando junto. Muita gente vai, o pessoal do SMC inclusive, que pegou aqui nessa virada, vai comprando, vai comprando, vai comprando. Quando começa a movimentação forte contra, o que essas pessoas fazem? Elas saem da operação, ou no 0 a 0, ou no negativo. Mas agora já não tem mais ninguém surfando essa movimentação. E as únicas pessoas que restam são os institucionais. Então acontece esse retorno na estrutura, explicado também na teoria de Wyckoff, antes do mercado continuar se desenvolvendo. Maravilha. Vamos falar agora dos conceitos de forma um pouco mais específica. Então, liquidez é basicamente locais aonde o mercado tende a ir, como por exemplo, topos ou fundos nivelados. Vou falar só das que eu fico de olho, tá? Topos e fundos nivelados, que seriam o EQH equal high, topos nivelados, e EQL equal low, fundos nivelados. Outra forma de liquidez que é interessante também é quando o mercado faz o BOS. O que seria o BOS? O BOS é o rompimento dessa máxima antiga aqui, que aconteceu nessa movimentação de alta. Depois da correção, é a quebra dessa máxima com outro movimento de alta. Então é basicamente isso, sem ficar inventando muita coisa. E o que seria então o fundo de liquidez?
o fundo de liquidez é esse fundo deixado aqui, por essa movimentação de alta. Quando se quebra esse fundo, é a mesma questão. O varejo acredita que agora é baixa, tá? E o que acontece é uma grande quantidade de pessoas vendendo a favor dessa movimentação de baixa, o que dá liquidez suficiente para o peixe grande vir e abocanhar essas ordens e conseguir montar uma posição para fazer subir. Então, imaginem que um institucional tem muitas ordens para posicionar. Vamos limpar essa parte aqui para eu explicar o conceito filosófico aqui de liquidez. Então, vamos lá. Então, o institucional, ele tem muito dinheiro para colocar. Deixa eu diminuir a espessura desse também. Ele tem muito dinheiro, então, muitas ordens para posicionar. Se não tiver muita gente entrando contra eles, eles não conseguem montar suas posições, porque no mercado é sempre assim. Onde tiver gente comprando, tem que ter gente vendendo, senão não fecha negócio, tá? Então, para conseguir fechar negócio, tem que ter gente comprando e gente vendendo. Ah, mas só tem gente vendendo aqui. Sei lá, o mercado está muito alto, não tem ninguém querendo comprar nessa posição. E é nessas regiões aonde tem gap, tá? Então, digamos que aqui só tem gente querendo vender. Do nada o mercado estava subindo, foi ficando cada vez mais íngreme, e aqui tem ninguém querendo comprar, só tem gente querendo vender. Um exemplo. Só tem gente querendo comprar do nada aqui embaixo. O que vai acontecer? O mercado vai dar um gap e continuar se movendo aqui embaixo. Ele não vai se mover por essa zona aqui que não tinha ninguém comprando, tá? Então, para ter movimento no mercado, tem gente querendo comprar e vender, tá? Então, digamos que... Deixa eu tirar aqui algumas questões. Digamos então que o institucional queira montar uma posição, tá? Lembrando que a posição então é alta. O que ele tem que fazer então? Tem que fazer com que muita gente compre, digamos que ele queira vender, que muita gente compre a favor da movimentação para conseguir vender contra. Então, aqui foi uma compra dele, ó. Cada uma dessas daqui são uma ordem, tá? Então, ele conseguiu fazer o fundo de liquidez aqui, aconteceu essa estrutura, formou o fundo de liquidez, o mercado veio mitigar essa zona, aqui muita gente veio comprando. Então, aqui em cima já teve um que comprou uma. Aí teve mais aqui que comprou. Aí o mercado deu uma lateralizada, nesse tempo já teve mais ordem aqui. Aí ele ameaçou continuar caindo, teve mais gente que vendeu em cima. Depois de quebrar esse topinho aqui, ele volta a testar manipulando, gente vendendo de novo, tá? Claro que não são exatamente nesses momentos que eu estou falando, perfeito? Mas é só para ir exemplificando aí o que vai acontecendo. Então eles vão conseguindo montar as posições grandes deles, tá? Então, para eles conseguirem comprar, as pessoas têm que estar vendendo e pegando as ordens de compra deles, basicamente. Perfeito? Fica muito mais fácil de pensar nisso quando você pensa em termos de
coisas físicas mesmo, sabe? A pessoa tem muitas moedas, sabe? Essa daqui é uma pessoa que quer comprar muitas moedas. Se não tiver ninguém vendendo, ela não vai poder comprar muitas, no máximo ela vai comprar poucas, tá? Então, para que ela consiga comprar, tem que ter muita gente vendendo. Basicamente isso. Perfeito? Então, esse é o conceito de liquidez. E eu só olho para 3 tipos de liquidez. Uma é a liquidez, como eu disse, de topos e fundos nivelados, já até passei a sigla, EQL e EQH. Outra, topo e fundo de BOS. Então aqui é um fundo de BOS, aqui é um topo de BOS. Costuma ter boa liquidez aqui. Esse daqui chamado de swing low e esse chamado de swing high. E o outro que eu também gosto, só que tem que estar muito bem feito, é quando o mercado faz 1, 2, 3, quebra muito forte para baixo. Eu só olho para isso quando é em tempo gráfico maior, tá? Então eu não vou ficar olhando isso para tempo gráfico menor. E aí ele forma esse topo de liquidez aqui em cima. Então digamos que está no topo do mercado, tá? Topo histórico do ativo. Aí ele faz essa movimentação. Esse é um topo relevante. A chance do mercado querer vir aqui em cima e cair de novo é alta, tá? Então digamos que ele faça isso aí bem grande no H4, no diário, no semanal, tá? Então é para esse tipo de caso que eu uso. Perfeito? Em topos de mercado, fundos de mercado. Fica muito interessante, tá? Então esse daqui é o BSL. E também a gente tem o SSL. Por que que esse topo e fundo, por exemplo, são piores e eu tenho que olhar só quando é muito grande comparado com o swing high e o swing low? Então vou dar o exemplo aqui. O mercado está numa tendência de alta, aí ele corrige e continua subindo. Depois ele mitiga essa zona. O que que ele vai fazer aqui? Pensando na liquidez, vai continuar a tendência maior que ele já estava tendo. Perfeito? Agora, quando ele vem nesse topo aqui, ele chega nesse topo para cair, que é a favor dessa liquidez aqui, o que que ele está fazendo? É uma movimentação contra a tendência. Então, é possível que aconteça, inclusive é provável, porém, só vale em lugar muito interessante, quando está bem nítido mesmo, e também, muito possivelmente, pode ser apenas uma correção antes do mercado continuar subindo. Maravilha? Outro conceito interessante, já vou pegar toda essa parte aqui. Outro conceito bem interessante é o de order block. Que seria basicamente a zona líquida. Então a gente viu a zona de liquidez, topo, fundo de liquidez e tudo mais. E agora a gente vai ver a zona líquida, tá? Qual que é o conceito basicamente de order block? Resumindo bem, só para iniciar, é quando o mercado, um institucional monta fortes posições e se gera um movimento forte posteriormente, gerando ineficiência, gerando quebra de estrutura. Então, digamos que o mercado já tinha subido aqui, corrigiu esse order blockzinho aqui, ó, ele tem que romper essa estruturinha para ficar interessante, tá? E aí a gente vai ter alguns tipos, como por exemplo o Wick Block, que é o bloco de pavio, o próprio Order Block clássico. A gente tem o POI,
a gente tem o Breaker Block, temos também o FVG, o IFVG, perfeito? Então a gente tem muitos order blocks e eu vou passar eles aqui então. O Weak Block, então, é quando o mercado está fazendo, digamos que aqui é o bloquinho, esse daqui é o pavio, e depois disso o mercado dispara para cima, quebrando estrutura, tudo mais, gerando ineficiência. Então, esse daqui pode ser o Weak Block, tá? Eu não fico de olho nesse Order Block. O Order Block convencional é o que é em tempo gráfico menor. Basicamente todos esses são dessa forma, mas em tempo gráfico menor é uma lateralização, que é chamada de cluster, e após disso um movimento de alta bem forte. Quando você aumenta o tempo gráfico, ele fica dessa forma. Um candle de baixa antes do grande movimento de alta, um candlezinho de alta antes de um grande movimento de baixa, tá? Às vezes é o primeiro candle de alta antes de um forte movimento de alta, ou o último o último candle de baixa antes de um forte movimento de baixa, tá? O POI é um order block após a captura de liquidez dentro do SMC, tá? Então aqui tem uma captura de liquidez, o mercado captura e aí ele faz o order block aqui embaixo. Dá para chamar de POI, dá para acontecer isso também com fundos nivelados, né? E também dá para acontecer mais micro. Então deixa esse fundinho nivelado, deixa esse fundinho de liquidez aqui, limpa para fazer a movimentação de alta. Também fica muito interessante. E esse daqui é o único order block que eu uso, é o POI, tá? Eu uso o POI e eu uso o POI invertido, que é quando ele rompe essa movimentação com uma outra movimentação forte de baixa. Perfeito? Então, temos o Breaker Block também, que é basicamente o que eu expliquei do POI invertido, que é quando o mercado faz isso, faz o Order Block e rompe. Ele tem essa tendência de testar o bloco antes de continuar a movimentação de baixa. Breaker Block. Inclusive os POI são Order Blocks e Breaker Blocks em tempo gráficos maiores. O FVG é quando tem a ineficiência. Então tem um candle aqui com os pavios. Esse candle aqui é bem maior. E tem outro candle aqui. Essa zona aqui, entre esse pavio e esse, toda essa zona aqui, é chamada então de FVG. Perfeito? E da mesma forma do Breaker Block e do POI invertido, se essa zona é rompida, ela continua, só que agora o nome dela é IFVG, de FVG invertido mesmo, tá? Então vocês podem ver que o Wyckoff já é o pai basicamente do SMC, tá? Porque ele não chamava de SMC, porém dentro da lateralização era exatamente o que ele pregava. O mercado manipula para um lado antes de ir para o outro, manipula antes de continuar a movimentação. Então tudo isso já era bem estudado por Wyckoff, inclusive marcados eventos, falando sobre
cada fase. Nomeando cada evento. E outros aí no meio, tá? E isso realmente é muito interessante. Vamos procurar alguns exemplos no gráfico. Eu não deixei nada pronto, então eu vou ver isso agora. Vamos ver aqui dentro de GBP mesmo. E vamos procurar aqui no gráfico de H1, porque costuma ser um gráfico bacana. Por agora eu vou desligar essa média, porque não é o assunto. Então, vamos falar aqui, por exemplo, desse order blockzinho aqui, ó. O último movimento de baixa, antes de um forte movimento de baixa, que quebra a estrutura, ó. Então, quebrou esse último fundo com essa movimentação de baixa. O mercado voltou a mitigar essa zona antes de continuar descendo, continuando quebrando estrutura, tá? Lembrando que isso daqui, ó, dá para ver em H1, em tempo gráfico menor, dá para ver melhor ainda, tá? Isso daqui é o cluster que eu disse, que é o order block em tempo gráfico menor. E no H2 dá para perceber que é o bloco convencional, talvez até no H4. Aqui, ó, bloquinho convencional. O último candle de alta antes de um forte candle de baixa, que deixa ineficiência e tudo mais. Aqui também dá para olhar dessa forma, ó. Esse daqui é o FVG, tá? Entre esse candlezinho aqui e esse aqui, ó. O FVG você nunca deixa o stop exatamente nele, mas ele tende a ser mitigado antes da movimentação descer. Então você sempre deixa acima, tá? Vamos tentar procurar algum outro exemplo bacana. Tem alguns que realmente ficam bem nítidos. Aqui tem H4, vamos descer um pouquinho. Ó, aqui é outro FVG. Antes do mercado continuar descendo. Esse daqui é um breaker block, tá? Então, ele fez um movimento de baixa forte em tempo gráfico menor isso. Deixa eu ver em qual que é. Ó, fez um movimento, fez um bloquinho forte que gerou um movimentinho de baixa, quebrando estrutura. O mercado rompeu para o outro lado antes de continuar descendo, antes de continuar subindo, perdão. Então, o que que ele fez na prática? Ele fez isso, ó. 1, 2, 3, quebra para cima, quebra para baixo, rompe para cima. Isso daqui é o POI invertido que eu falei. Então, esse daqui é o POI, desenho clássico, rompe para o outro lado, deixando o POI invertido. Então, lembrem-se que eu só uso POI e POI invertido. Então, todo retângulo que vocês virem no meu gráfico vai ser de POI ou POI invertido. Aqui está um exemplo muito bom de POI, convencional mesmo. Eu não fico marcando tudo, tá?
O mercado volta na zona antes de continuar subindo. Outro POI aqui, ó. Esse rompeu um pouco o fundo, mas eu não desconsidero porque ele está muito bonito. 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima, tá? Deixando essa zona de demanda aqui. Em toda essa região de manipulação aqui, você marca a zona. Perceba como que eu marco ela. Foi mitigado 2 vezes aqui antes de querer continuar desenvolvendo. Aqui tem mais 2 exemplos, ó. Não vou mais ficar marcando o retângulo, que vocês já entenderam. 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima, tá? Nesse quebra para cima já fez 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima. Nesse ele faz 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima. E toda vez aqui já testando logo em seguida. Então, desse daqui ele testou aqui. Desse grandão aqui, esse foi o testezinho, foi mais curto. E desse daqui foi esse teste, ó. Rompeu, já testou logo em seguida, antes de continuar subindo. 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima. Então percebam esse padrão, ele é muito forte, ó. Claro que ele é rompido, não faz sentido ele ser respeitado sempre, mas isso é M5 e cria contexto para você poder entrar em M1 nessas zonas. Então aqui ele respeitou momentaneamente, inclusive chegou perdendo força antes de continuar subindo. Aqui fez um retorno a essa estrutura antes de continuar caindo. Depois ele testou nesse order blockzinho aqui, ó. Nesse FVG aqui, antes de continuar caindo, tá? Aí ele fez esse POI invertido aqui, rompeu, testou antes de continuar caindo, tá? 1, 2, 3, quebra para cima, quebra para baixo. E é isso. Ele vai fazendo esse padrãozinho para cima, para baixo, tudo mais. Aqui também bateu, quis respeitar antes de continuar caindo. Ó, a zona aqui marcada, sendo mitigada aqui antes do mercado subir. Beleza? Vou tentar achar aqui um exemplo de weak block. Tá faltando. O weak block costuma ser mais no começo da movimentação. Aqui dá para marcar um, ó. Um weak block refinadinho aqui. Essa zona. Então é esse paviozinho aqui, ó. Esse pavio aqui, ó. Umas 2 vezes maior que o candle já tá bom para considerar. Deixa eu aumentar um pouco aqui, estender um pouco aqui para frente e ó, foi mitigado exatamente essa zona antes do mercado continuar subindo. Testar esse topo de liquidez que ele deixou aqui em cima, ó, nesse movimento de 1, 2, 3, ele deixou esse topo aqui, ó, nessa região, mitigou esse topo antes de continuar caindo também. Então percebam que o mercado se move de um jeito bem interessante. Desde que você saiba esses padrões, você acaba conseguindo tirar um bom proveito disso, tá? Aqui, ó, só mostrando uma zoninha de topos relativamente nivelados aqui, ó. O mercado veio mitigar essa zona, fez esse POIzinho aqui, ó. 1, 2, 3, quebra para cima, quebra para baixo, quebra para cima, quebra para baixo, deixa toda essa zona aqui como uma zona de oferta. O preço vem mitigar exatamente essa zona antes do mercado continuar caindo, tá? Então eu não preparei nada aqui no gráfico. Vejam que eu tô no recente aqui, só mudei um pouco o tempo gráfico das coisas, tá?
E vejam que o mercado funciona de um jeito bem bonito, olhando dessa forma. Perfeito? Aqui também é um clusterzinho, é um order block em tempo gráfico maior, o mercado vem, faz um retorno à estrutura antes de continuar caindo. Aqui tem outro POI, ó. 1, 2, 3, quebra para baixo. Eu vou mostrar outro aqui que já mostrou 1, 2, 3, quebra para baixo, quebra para cima. Então aqui já tem dois POIzinho que foi rompido para o outro lado, criando POI invertido, não veio testar, mas deixou essa zona aqui para ser mitigada posteriormente. E acredito que para SMC é praticamente isso. Outra coisa interessante de SMC, eu não uso tanto, porque eu uso outras confluências, mas digamos que o mercado, vou fazer 1, 2, 3 de qualquer jeito aqui, pegar um indicador nessa zona, desenho, retração de Fibo. Então, digamos que o mercado faz essa movimentação aqui. Ele está caindo nessa zona, aonde que eu fico buscando para compras? De preferência embaixo dos 50%. Fibo fala sobre 61.8 ser uma zona interessante, mas SMC pega bastante nessa abaixo dos 50%. Então o que ele considera nessa zona aqui? Considera a zona descontada, tá? Então, se tiver um order block de qualquer que seja nessa zona aqui, por exemplo, o mercado pode fazer o trap SMC, romper essa zona e respeitar uma zona que esteja abaixo dos 50% antes de continuar subindo, tá? Então isso é uma tendência, acontece também, só que eu olho também para correções mais curtas, porque eu tenho outras confluências que me dão confiança suficiente para entrar nesses cenários que naturalmente em SMC puro são de menor probabilidade. Mas eu consegui encaixar bem legal. Deixa eu tirar esse daqui. E é basicamente isso.